em nome de Jesus. Isaías 41, verso 10 diz assim: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a minha mão direita da minha justiça. Essa é na versão Nova Almeida atualizada. E eu quero que você olhe mais uma vez para esse texto. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a minha mão direita da minha justiça. Será que você pode fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça? Pai, queremos te louvar e te engrandecer, ó Deus, reconhecendo a tua santidade, reconhecendo a tua presença aqui no nosso meio, Senhor. Como é bom, ó Pai, poder estar aqui. Como é bom, ó Deus, poder abrir a tua palavra. Como é bom, ó Deus, sentir a tua presença e o teu fluir neste lugar, ó Deus. Que neste momento, ó Deus, o Senhor possa continuar falando ao nosso coração, ministrando ao nosso coração, através da tua palavra, através da ação do teu Espírito, porque nós precisamos de ti. Somos completamente dependentes do Senhor e reconhecemos que sem ti nada somos e nada podemos fazer, ó Pai. Usa a minha vida segundo a tua vontade, segundo o teu querer, e que todos nós aqui nessa noite estejamos sensíveis à tua voz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode se assentar, por favor. Como eu havia mencionado, eu tive a oportunidade de mais uma vez estar participando do Summit em Chicago ao vivo, e foi realmente um presente mesmo de Deus para mim. Depois de um período tão turbulento na vida, participar desse momento foi extremamente encorajador, muito encorajador. Deus falou comigo através de todos os preletores ali. Eu não poderia dizer de apenas um, mas de todos os preletores, Deus falou comigo mesmo. Tanto é que para o Summit que vai acontecer no Brasil, e o nosso vai acontecer do dia 7 a 9 de novembro, coloque já na sua agenda, não perca, 7 a 9 de novembro, a gente vai lançar a inscrição, muito provavelmente no próximo domingo. Nós tivemos dificuldade de escolher algumas palestras para ficarem de fora da grade, porque nem todas cabem dentro da grade que a gente faz aqui no Brasil. E uma das palestras que muito chamou a minha atenção foi a palestra desse homem, chamado Bear Grylls. Ele é um aventureiro, é um explorador, é um homem que fala sobre sobrevivência. Eu não sei quantos já assistiram um programa dele, ele faz a prova de tudo, né? E também as celebridades à prova de tudo. Eu gosto desses programas de sobrevivência. E ele é um dos que eu mais admiro, né? Na verdade, ele é o que eu mais admiro nessa parte de sobrevivência, pelo conhecimento dele, pela simpatia que ele tem, pela maneira gostosa com que ele conduz o programa e conduz todas as coisas, com que ele ensina, e você vê que muitas vezes ele passa dificuldades reais ali no programa, e ele sempre busca um jeito, busca uma forma de sair dessas dificuldades e não desiste, ele não para diante de uma tentativa que não deu certo, ele busca sempre uma outra forma de fazer e chegar aonde ele tem o seu objetivo. E sempre tive grande admiração por esse camarada, e ficou ainda maior a minha admiração por ele a partir do momento que eu descobri que ele é cristão. E eu descobri isso através dos próprios programas, quando ele começou a levar celebridades para participarem de desafios de sobrevivência. Imagine você, atores, atrizes de Hollywood, gente importante, gente conhecida, que vai com ele para o mato, para as montanhas, passar dificuldade, passar necessidade, comer o que encontrar no caminho, e nem sempre a comida é agradável. Às vezes encontra a carcaça de um animal e é obrigado a comer a carcaça de animal, porque é o que tem ali para comer. E as pessoas ali junto com ele, ele conduzindo as pessoas de uma maneira simples, sem se importar se a pessoa é famosa ou não, mas preocupado com a integridade da pessoa, preocupado na sobrevivência dessa pessoa e que ela tenha a melhor experiência possível. Então fiquei realmente um grande fã dele, um grande admirador. E quando eu soube
que ele estaria no Summit, que ele iria dar uma das palestras. Eu não pensei duas vezes, falei, eu tenho que participar esse ano, eu sempre participo, mas esse ano de qualquer jeito eu vou. Eu quero assistir esse cara, eu quero ver esse cara, porque eu tenho certeza que vai valer a pena aquilo que ele tem para dizer. E realmente valeu a pena. Realmente saí extremamente abençoado pela ministração dele ali, e que falou o meu coração, porque em muitos momentos da vida, todos nós, talvez, não em muitos, mas em algum momento da vida, você pensou em desistir de alguma coisa. Você pensou em parar. Você pensou muito mais nos seus fracassos do que nos seus sucessos. Você pensou muito mais nas derrotas do que na recompensa da vitória que você pode vir a ter. Não foi diferente comigo ou com qualquer outra pessoa. Eu também, em algum momento, e aliás, nesse último ano que se passou, eu pensei muitas vezes em parar, pensei em desistir. E faz parte para quem está atravessando momentos difíceis na sua vida. Olhar as nossas derrotas, olhar os nossos fracassos, olhar as nossas frustrações, olhar os nossos problemas e enxergá-los da maneira como eles nos assombram, com o tamanho deles, com aquilo que eles representam diante de nós, muitas vezes coloca em nós um sentimento de que não é possível, que não vai dar certo, que a gente não vai conseguir. Que a gente não vai conseguir atravessar aquele momento, aquela dificuldade, aquela adversidade, que não vai mudar a situação em que nós estamos vivendo, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, ou dentro da empresa, ou dentro da própria igreja, do ministério. Como os fracassos mexem com a gente. E o pior é que o fracasso tenta dizer para nós que nós somos fracassados. Não é por causa do fracasso que você é fracassado porque se rende ao fracasso. É quando você se rende a ele que você se torna um fracassado. Mas quando você entende que o fracasso, ele simplesmente faz parte da jornada da vida, e que todos nós em algum momento fracassamos alguma coisa, e que nisso se torna uma oportunidade para a gente tentar outra vez e conseguir e vencer, então o fracasso ele se torna um tremendo combustível para você ir adiante, para você vencer. Um dos grandes pilares dele é exatamente esse, fracasso. O fracasso. Ele usa o fracasso como o seu grande impulsionador para tudo aquilo que ele quer fazer. Para tudo aquilo que ele deseja alcançar. Não foi uma nem duas vezes que ele fracassou nas suas expedições. Não foram uma nem duas vezes que ele fracassou em algumas coisas na vida. Mas em nenhum momento ele se sentiu fracassado. E eu olho para esse pilar que ele tem. A palavra de Deus diz em Provérbios 28:13, que aquele que se recusa a admitir os seus erros jamais poderá ter sucesso. Porém, se confessá-los e abandoná-los, terá uma nova chance. E essa é uma versão atualizada da palavra de Deus, que diz que aquele que confessa suas transgressões e as deixa, alcança misericórdia. Esse é o texto mais conhecido, mas em uma outra interpretação é exatamente essa a ideia. Que aquele que se recusa a admitir os seus erros, jamais vai alcançar o sucesso. Reconhecer os fracassos é importante para que você não venha cair neles novamente. Reconhecer os fracassos é importante para você entender de que você não pode andar e trilhar pelo mesmo caminho. Muitas vezes, nos programas em que ele faz parte, ele tenta um caminho, ele tenta uma solução, e quando ele vê que aquela solução não vai dar certo, que ele volta atrás ao tentar escalar uma parede, uma montanha, alguma coisa, ele vê que não dá certo por ali, ele não fica insistindo naquela situação, ele busca uma outra solução. Porque muitas vezes, ao insistir aonde você fracassou, é exatamente aonde você vai se esgotar. Então procure uma outra forma de alcançar sucesso naquilo que você deseja. Procure uma outra forma de subir e escalar essa montanha, de escalar essa parede, porque você tem condições de conseguir, você pode conseguir. E eu olho isso muito na vida do cristão, na vida do crente, eu olho isso muito na minha vida, inclusive. Quantas vezes eu me vi fatigado, cansado, por estar tentando sempre obter sucesso, fazendo da mesma maneira, da mesma forma. Não foram uma nem duas vezes que foi dito isso aqui. Em que é burrice você tentar alcançar algo fazendo uma coisa que deu errado. Tentando fazer do mesmo jeito aquilo que deu errado. Thomas Edison, antes de conseguir criar a lâmpada, ele errou milhares de vezes. Milhares de vezes. Mas nenhuma foi igual à outra.
Ele não tentava da mesma maneira, ele não tentava da mesma forma. Mas dizem os estudiosos, alguns dizem que foram 3, outros dizem 10.000 vezes, 10.000 tentativas de Thomas Edison, até ele conseguir criar o filamento com a energia passando por dentro daquela lâmpada, ligando a um ponto ao outro e ela acendendo. Ele tentou mais de 10.000 vezes para chegar naquela solução. Quantas vezes nós queremos chegar a uma solução? A solução no seu casamento. Que há tanto tempo você insiste em uma situação, você insiste de uma maneira, você insiste de uma forma, e que não dá certo, não vai para frente, não vai adiante. Você insiste em tentar levar o seu marido para a terapia, e ele não vai. Que o bicho é ruim, igual todo homem. Brincadeira. Só que você acha que é só ele que precisa de terapia e você não. Você vai para a terapia, querendo fazer a terapia no lugar do seu marido. Não, é você que precisa de terapia também, viu, minha irmã? Não é só o seu marido. Às vezes nós insistimos diante de uma coisa que não vai se alterar, que não vai mudar, que não vai ser daquele jeito que você vai conseguir êxito. Às vezes pela força, pela imposição, pela postura de que você é o chefe do seu lar, da sua casa, homem, e você quer que a sua esposa e seus filhos sigam dessa maneira, dessa forma. Não. Não é assim, não é dessa maneira. Você vai continuar fracassando e vai continuar se desgastando e vai desgastar a sua família, vai desgastar os seus relacionamentos, vai desgastar as suas emoções e não vai chegar a lugar algum. E o problema é que nisso muitos começam a jogar a toalha dos relacionamentos, jogar a toalha nos seus casamentos, jogar a toalha em relação aos seus filhos, jogar a toalha em relação aos seus negócios, aos seus sonhos, aos seus empreendimentos, quando na verdade você tinha que aproveitar os fracassos que você teve até agora e entender, não deu certo dessa maneira, não deu certo dessa forma, mas eu tenho um objetivo, eu não posso mais fazer do mesmo jeito, porque eu não sou burro. Eu preciso fazer de maneira diferente. Porque o meu objetivo importa muito mais do que o meu fracasso. O meu desejo de acertar, o meu desejo de dar certo, importa mais do que as lágrimas que eu já derramei. E eu tenho certeza que se você tiver esse objetivo, se assim você o fizer, Deus é o primeiro interessado que você dê certo em todas as coisas na vida. Deus é o primeiro interessado que você dê certo no seu casamento. Deus é o primeiro interessado que você dê certo na vida e se alegre e que tenha as melhores coisas. Deus, quando levou o povo para a terra de Canaã, Ele falou, olha, é o seguinte, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Deus não prometeu para o povo levar eles para a miséria, Deus não prometeu levar eles para as dificuldades, Deus não prometeu levar eles para os problemas, mas Deus prometeu a eles o melhor, e Deus continua prometendo para mim e para você o melhor. A questão é, o quão disposto eu estou a superar os fracassos para conquistar aquilo que Deus planejou, sonhou e projetou para mim. Fracasso faz parte? Faz. Mas muitas vezes o caminho do sucesso vem através do fracasso. É necessário muitas vezes você ter uma porta fechada para que outra porta se abra. E através daquela porta você possa alcançar aquilo que Deus tem para você. Ele fala exatamente disso. Olha, quantas vezes eu falhei, quantas vezes eu fraquejei. Ele conta da sua experiência pessoal. Ele fala de quando ele tentou entrar para uma parte da elite do exército britânico, e a primeira vez que ele se alistou para isso, ele já fazia parte do exército, ele queria fazer parte dessa turma de elite, desse grupo de elite, que são paraquedistas, e ele chegou lá, ele viu uns caras, tudo muito maior do que ele, cara musculoso, cara forte, tudo grandão, tudo bonitão, igual o pastor Giovanni assim, tudo homem grande, forte. Ele olhou e falou, meu Deus, eu não tenho condições de competir com esses caras, não. Eu não sou o mais rápido, eu não sou o mais forte. Talvez eu não tenha tanta experiência quanto os outros, porque habilidades todos eles tinham, e ele é extremamente habilidoso para fazer as coisas. E a primeira tentativa dele, para se alistar para essa turma de elite do exército britânico, não deu certo. Foi frustrado.
Ele não conseguiu completar o programa, ele foi recusado. Ele teve que voltar para trás, voltar para o lugar onde ele estava. E isso sempre nos dói. Como é difícil a gente ter que voltar de um passo que a gente deu adiante. Muitas vezes converso com empresários aqui da igreja, gente que tentou, gente que buscou fazer algo e às vezes chega em um determinado momento em que não tem condições de ir adiante, que a única maneira, a única coisa que tem a fazer é baixar as portas e fechar. É frustrante, gente. Eu vivi isso, eu sei o que é. Eu vivi umas 2, 3 vezes, pelo menos. Isso não tem nada a ver se você é bom ou ruim para negócios. Isso tem a ver com circunstâncias, isso tem a ver com oportunidades de aprendizado, isso tem a ver com os fracassos e os reveses que fazem parte da vida, porque talvez se eu tivesse sido um grande empresário de sucesso, não estaria sendo pastor hoje. O objetivo que Deus tem para realizar na minha vida, o objetivo que Deus tem para realizar na sua vida, talvez não leva você a ser bem-sucedido naquilo que você acha que você deve ser bem-sucedido. Mas você deve ser bem-sucedido naquilo que Deus quer que você seja bem-sucedido. Então ele fala disso. Eu não consegui, aquilo foi frustrante. Mas então ele não se deixa levar por essa frustração, por esse pseudo-fracasso, e então ele tenta mais uma vez, e nessa segunda vez, ele se encontra com outros tantos que também haviam falhado da primeira vez e que agora estavam ali com ele novamente. E o interessante é que esses outros tantos, todos eles, alguns, na verdade, fizeram depois a realização de um sonho que eles tinham, que era escalar o Everest. E dentro desses que queriam escalar o Everest, estava ele e mais 3 outros militares, e esses 4 militares ali junto na tentativa de escalada, depois da desistência de muitos, dos 4, 3 eram dos que estavam tentando de novo. 3 eram dos que estavam tentando de novo. Talvez você não está conseguindo chegar aonde você deseja ou aonde Deus tem para você, porque você está parando no caminho, achando que aquele fracasso que você teve é o fim da linha. Não tem mais jeito, não tem condições. Não, na verdade, esse fracasso é a oportunidade para você ir de uma outra maneira, e de um outro jeito, e se deixar ser conduzido por Deus nesse processo, para que você tenha sucesso na empreitada que Deus colocou na tua vida. Para que Deus colocou para você. Portanto, aprenda com os fracassos, aprenda com os erros, admita os fracassos, admita os erros. É importante você falar, não deu certo, eu vou fechar as portas. Não deu certo, eu vou tentar de outra maneira. Não deu certo essa abordagem que eu estou tendo no meu casamento ou com os meus filhos, eu vou tentar de outra forma, mas eu não vou desistir de alcançar aquilo que Deus colocou no meu coração. Não vou. Não vou desistir dos meus filhos, não vou desistir do casamento, não vou desistir do sonho, não vou desistir de ter sucesso nos negócios, não vou desistir, porque eu sei que Deus vai prover um meio, uma forma para que eu alcance o sucesso que Ele tem para a minha vida. O segundo pilar que ele traz, e você vê que todos eles começam com a letra F, é a fobia, o medo. E o texto nos diz, o medo do homem é uma armadilha perigosa, em Provérbios 29, 25, também numa versão contextualizada. Porque o medo, ele tenta nos aprisionar, o medo, ele tenta nos parar, o medo tenta nos enganar, o medo tenta fazer com que você ache que é impossível. E ele diz o seguinte aqui, na sua frase, a vida nem sempre recompensa o brilhante ou o talentoso. A vida realmente não se importa com os resultados de uma prova, com a boa aparência ou sobrenome. A vida recompensa os persistentes, os decididos, aqueles que podem perseguir as suas metas, apesar dos seus medos. Não é porque você tem influência, nome, poder, é que você vai vencer todas as coisas, porque o medo também vai bater a porta de todos esses. Mas aquele que é capaz de enfrentar os seus medos, é esse que vai conseguir seguir adiante. É por isso que a palavra, muitas vezes, quando Deus fala com um homem, escolhe um homem, Ele chama um homem, chama uma mulher, e quer realizar algo grande na sua vida, quer realizar algo grande através dele, Ele fala, coragem. Coragem. Tem de bom ânimo. Ânimo, força. Ou Ele diz, fique de pé, se levante. Numa alusão a ele se posicionar diante de algo, enfrentar aquilo que ele precisa enfrentar.
Fez isso com diversos, fez isso com Moisés, fez isso com Elias, fez isso com Josué, fez isso com tantos outros. Ele fala para Paulo, quando Paulo estava preso, no meio da noite chega o próprio Senhor, o anjo do Senhor toca para ele e fala: coragem, Paulo, me importa que você vá pregar para César. Que ousadia que Deus estava trazendo ali para eles. Falando: olha, tenha coragem, tenha ânimo. Em todo tempo eu vejo um Deus que nos motiva a ir além. Um Deus que nos fala em frente aos seus medos. Porque nenhum medo é capaz de parar a ação daquele que é por você. Do que é maior do que todas as coisas. E que tem o interesse de fazer você chegar aonde Ele tem preparado para a tua vida. Nenhum medo pode te parar. Não tenha medo. Não tenha medo de fazer o que é certo, não tenha medo de fazer o que é justo, tenha medo do errado, tenha medo do pecado, tenha medo daquilo que pode te levar, sim, a um fracasso verdadeiro. Mas não tenha medo dos desafios que Deus coloca diante de você. Não tenha medo dos inimigos que muitas vezes se levantam contra você. Lembre-se, o que Paulo diz é uma grande verdade, e eu falei isso semanas atrás: se Deus é por nós, quem será contra nós? Adeus medo. Não preciso ter esse medo. Ele fala: olha, esse medo é uma das coisas mais fortes que eu tenho, é esse medo. Ele me ajuda demais. Ele conta uma experiência que ele teve aos 21 anos no Zimbábue, quando ele foi com seus amigos pular de um avião, pular de paraquedas, e no meio do seu salto, ele vê que o seu paraquedas se enrosca. E ele não abre completamente. E ele começa a cair numa velocidade muito rápida, e ele começa a perder a noção daquilo que estava acontecendo. E quando ele vê uma oportunidade de abrir o paraquedas reserva, já não dava mais, porque ele já estava muito próximo ao solo. A única coisa que ele teve possibilidade de fazer é se preparar para o impacto. E ele cai em cima da sua mochila, ele se vira para cair em cima da sua mochila, em cima das suas coisas, e ele quebra a sua costela em 3 lugares diferentes, e quase assim chega a encostar na sua medula espinhal, e ele tem que ficar durante 1 ano em cadeira de rodas. Com 21 anos de idade. Mas essa mesma experiência que lhe trouxe medo, depois foi a sua mola propulsora para que ele pudesse alcançar o Everest e se tornar o britânico mais jovem a conseguir escalar o Everest. E ele fala: você acha que eu não tenho medo de pular de paraquedas? Pular de um avião? Ele fala: tenho, e muito. Muitas vezes o medo tenta me assombrar até mesmo à noite, enquanto estou dormindo. Mas é exatamente por isso que eu enfrento ele. Porque todas as vezes que eu enfrento, eu torno meu medo menor. Todas as vezes que eu o enfrento, eu torno o meu medo menor. A palavra de Deus nos diz que Deus não nos dá espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Quando Jesus envia os seus discípulos, após escolher os 12 discípulos, Ele fala para eles coragem, e diz que eles receberiam poder, e que no nome do Senhor eles fariam coisas extraordinárias, pegariam em serpentes, se bebessem coisas envenenadas, mal algum lhes faria, expulsariam demônios, falariam em outras línguas, tocariam nos enfermos, eles seriam curados. Sabe por quê? O nosso Deus não é um Deus que se esconde ou permite que nos escondamos atrás de um medo. Nosso Deus é um Deus que é todo poderoso, conhece todas as coisas, vê todas as coisas, e ao seu nome estão submetidas todas as coisas. Não há por que ter medo. Então para ele o medo é um pilar, porque todas as vezes que ele vê uma situação de medo, ele fala: eu vou enfrentar isso. Eu vou enfrentar esse meu medo. Eu gosto de altura e de velocidade. É uma combinação perigosa. E eu não tenho receio de fazer algumas coisas que a maioria das pessoas tem. Quando mais novo, com 17, 18 anos de idade, peguei a minha habilitação e comecei a andar com o carro da minha mãe, coitada. Era um Uninho preto. Lindo aquele Uninho. Unomilha Electronic. Era 1.0, mas na minha mão eu achava que ele é 4.0 turbo. E aquele carro que minha mãe
andava e cuidava dele com carinho. Quando estava com ela, era uma nuvenzinha andando. Quando estava comigo, era um vulcão, mandando lavas para tudo quanto é lado. E eu me lembro que, irmãos, eu não foi 1, 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 10. Foram talvez um pouquinho mais as vezes que eu bati, ralei. De alguma maneira, dei uma tocada naquele carro. Mas sempre culpa dos outros, não era minha não. E capotei o carro. Porque muitas vezes nós abusamos da ausência do medo. O medo ele não é ruim se você entender que você precisa enfrentá-lo para poder ter o controle da situação. Mas a ausência total de medo tira de você os limites que muitas vezes você precisa respeitar. Portanto, ele é importante tanto para que você tenha limites, quanto para que você saiba o que superar também. Hoje eu ando com um carro, já não tão como fazia antigamente. A gente vai criando juízo com o passar do tempo, e quando vem os filhos, então, a gente fica com mais juízo ainda. Mas eu conheço a história de muitas pessoas que depois de ter tido um acidente automobilístico, de ter capotado um carro, nunca mais coloca a mão em um carro. Não consegue. Gente que tem fobia de voar. Gente que tem fobia de entrar em um navio e navegar no mar. Gente que tem medo de tantas coisas. É óbvio, você não deve brincar com o medo se você não tem habilidade para enfrentar aquela situação em que o medo lhe é proposto. Mas se você vê que você tem habilidades e condições, e Deus te dá essas habilidades através da sua palavra para que você enfrente os seus medos. Deus te dá as ferramentas para que você enfrente os seus medos através da sua palavra, através da sua fé, através das convicções que você tem nele, através das promessas que ele tem para a sua vida. Então enfrente, encare os seus medos, porque não se esqueça, Deus tem promessas para você, e não há nada, circunstância alguma, situação alguma, que possa te parar através do medo, porque ele é fiel para cumprir a sua palavra, a sua promessa na sua vida. O medo tem que te impulsionar e não te paralisar. Terceiro pilar é o fogo. Que fogo é esse? Diz o texto ali: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Esse fogo que ele fala é algo dentro de nós, de cada um de nós, que te torna diferenciado. É onde chega o sobrenatural. É aquilo que vem além do natural. É aquilo que te leva além. É aquilo que te faz ir adiante quando a maioria desiste. Quando a maioria para. Quando todo mundo chega no natural, você vê algo dentro de você, escuta algo dentro de você dizendo: vai adiante, vai à frente. Tem condições, você pode conseguir. Você vai superar. Você vai vencer. Onde muita gente desiste, é exatamente a oportunidade daqueles que têm esse fogo dentro de você, ir adiante e se destacar dentre os demais. Dentro do exército isso é muito comum. Dentre os militares isso é muito comum. Você vê que um se destaca dos outros quando ele é capaz de, mesmo na exaustão, no cansaço, na fadiga, ele fala: eu vou chegar até o fim. Eu não me esqueço de 2 exemplos no mundo esportivo que mexeram muito comigo, mexeram muito com o meu coração, e sempre trago à memória quando eu penso em desistir a respeito de algo. Um é aquela corredora que em uma das Olimpíadas, em uma maratona, ela está chegando quase no final, faltando alguns metros para o final, na verdade a parte do estádio, ela está num cansaço extremo, seu corpo já está completamente debilitado, a musculatura do seu corpo totalmente enrijecida, ela completamente torta, ela já não consegue correr naturalmente, não consegue caminhar naturalmente, ela não tem forças, alguém vai tentar ajudá-la e a tirar de lado, ela rejeita ajuda, ela não quer ajuda, ela fala:
fala, eu vou chegar, eu vou conseguir, eu vou até o fim. E mesmo com toda deficiência, debilidade, dor, agonia, angústia e sentimento horrível que ela estava sentindo naquele momento, aquela mulher cruza a linha de chegada para completar o seu objetivo. Ninguém lembra quem foi medalhista de ouro naquela Olimpíada. Mas todo mundo lembra dessa mulher, que chegou em último lugar, mas ela não desistiu de completar a sua prova. Talvez não vão lembrar das grandes conquistas que você teve. Talvez não vão lembrar das grandes coisas que você construiu. Talvez não vão lembrar das grandes coisas que você adquiriu. Mas certamente o seu nome vai ficar registrado na história do céu. Quando você for capaz de chegar até o objetivo final, custe o que custar. Quando você se esforçar. Quando você disser, eu vou até o fim, eu vou conseguir, existe algo dentro de mim que me leva a chegar até o fim, que me leva a cumprir o meu objetivo, que me leva a cumprir a minha meta, que me leva a realizar esse plano, que me leva a realizar esse sonho, eu não vou jogar a toalha do meu casamento, porque eu sei que vai dar certo. Eu não vou desistir dos meus filhos, não vou desistir dos meus sonhos, ainda que eu esteja cansado, ainda que eu esteja fatigado, ainda que eu não encontre palavras, ainda que eu não encontre solução, eu vou continuar na minha jornada, na minha história, com dor, com lágrimas, com dificuldades, mas eu vou cruzar a linha final, eu vou chegar no meu objetivo. É esse fogo dentro de você que te leva além. É aquela voz dentro de você que fala, continue, dá mais um passo, vai adiante, vai à frente, cruze a fronteira, vai adiante, mais uma mão, mais um pé, mais uma escalada, mais uma vez, mais um fôlego. Confesso que muitas vezes é isso que me ajuda a tentar correr na Lagoa do Taquaral. Você tem que se automotivar o tempo todo. Voltei dos Estados Unidos, aí tentei voltar à minha rotina de corrida, irmãos, está difícil. Ainda mais quando você sobe na balança e vê que dos 15 quilos que você perdeu, 4 você achou. Em uma semana, falei, Senhor, está repreendido esse negócio, desse país miserável com essa comida que acaba com a gente. Aí não é a comida, é a tua boca. Eu sei que tem que comer menos. Aí eu vou tentar correr. Aí você chega no primeiro quilômetro, você está bem. De repente, suas pernas começam a sentir no segundo quilômetro. No terceiro quilômetro, já não é sua perna, é o seu corpo, é o cansaço, aquela dor abdominal que dá, aquela pontada que dá, aquele negócio que parece que vai faltar o teu ar. Você não tem condições de terminar, meus irmãos. Confesso, não contem para ninguém, por gentileza, é um segredo que fica entre nós, é vergonha alheia. Então, escutem e apaguem. Amém? Dias atrás eu fui correr na lagoa. Estava correndo, chegou para o terceiro quilômetro que deu essa dor. Eu falei, não vai dar. Falei, Senhor, manda um livramento para mim nessa hora. Eu preciso superar esse negócio. E aí, eis que eu olho à minha frente e vejo um patinete motorizado. E eu peguei e voltei. Mas no dia seguinte eu não fiquei feliz com isso. Eu falei, eu vou enfrentar esse negócio, eu preciso continuar. E eu fui e fiz a minha corrida de novo, aquela dor, ainda mais cansado, porque havia feito a corrida no dia anterior. Eu falei, eu tenho que terminar, não posso ficar desse jeito. Eu não posso toda vez que me der uma dor olhar e buscar um patinete para poder voltar. Eu preciso enfrentar isso e ir até o fim. E a dor vinha, eu falava, mais um passo. A dor vinha, falava, mais 100 metros, mais 100 metros, mais 100 metros, vamos lá, mais 100 metros, mais 100 metros, mais 100 metros, mais 100 metros, até que eu consegui completar a volta. Porque havia algo dentro de mim, eu escutei essa mensagem, ela falou ao meu coração, já era algo que eu estava aplicando na minha vida e veio ainda muito mais. Eu não posso desistir ao primeiro sinal de dor e de dificuldade, eu não posso desistir ao primeiro sinal até mesmo de enfermidade, ao primeiro barreira, o primeiro bloqueio, a primeira coisa, eu não posso desistir, eu tenho que ir adiante, eu vou lembrar que eu tenho um Deus que me faz vencer todas as coisas. A Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece, seja passar por luta, ou seja ser honrado, seja ter escassez, ou seja ter abundância, tudo posso naquele que me fortalece. Mais 100 metros, mais 100 metros, mais 100 metros. É por isso que muitos conquistam objetivos e tantos outros não chegam lá.
porque é incapaz de deixar com que esse fogo venha arder dentro de você e te leve a fazer um pouquinho mais. Ele fala, esse fogo está em todos nós. Esse fogo está em você, esse fogo está dentro de você. Sabe por quê? Deus o criou à sua imagem e semelhança. Deus não fez você um extraterrestre. Deus o fez segundo a sua imagem e semelhança. E se há algo que a gente vê em Deus, é que Ele não desiste em momento algum. Se Ele não desiste, e nós somos a sua imagem e semelhança, então nem eu, nem você podemos desistir. Nem eu, nem você. Deixe esse fogo queimar e te levar a 100 metros, a 100 metros, a 100 metros, a 100 metros, a um pouquinho mais, até você cruzar a sua linha de chegada. O quarto pilar que ele traz é o mais importante de todos eles. É a fé. E eu peguei esse versículo que diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Porque se há algo que deve te impulsionar e te levar a caminhar e seguir adiante e alcançar os objetivos, alcançar o que Deus tem para você, é saber que aquele que plantou sonhos no seu coração, aquele que fez promessas para você, aquele que te deu planos, aquele que colocou objetivos, aquele que ampliou o seu horizonte, ele não te abandonou no início da jornada ou no meio do caminho. Ele não foi alguém simplesmente que lhe deu uma ordem para você seguir e falou, se vira. Não. Ele diz o seguinte, eu plantei um sonho no seu coração. Eu tenho planos e projetos que eu coloquei diante de você. Eu ampliei os teus horizontes. Mas eu quero te dizer uma coisa, você não vai chegar lá sozinho. Eu estou com você. Eu estou com você. Eu estarei com você nos momentos em que você estiver indo bem. E eu estarei com você quando as coisas não estiverem tão bem. E muitas vezes na palavra de Deus, Deus fala com isso aos seus homens e às suas mulheres. Ele fala isso a Josué, como eu fui com Moisés, assim eu serei com você. Ele fala aos seus discípulos, ele fala para mim, ele fala para você, eu estou contigo, eu não te deixarei, eu não te desampararei. Ele usa um exemplo que talvez seja o exemplo mais forte a respeito de abandono, que é uma mãe que amamenta, deixar o seu filho, largar o seu filho, abandonar o seu filho, que ainda chora e pede o leite materno, pede o peito da mãe. Ele fala, pode uma mãe abandonar e esquecer o seu filho que ainda o amamenta? Eu, todavia, jamais te deixarei. Ele fala através de Davi, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Essa fé, essa convicção que eu e você temos de que Jesus está conosco em todo tempo, é o que deve fazer com que você supere as maiores adversidades da sua vida. Bear Grylls fala, dentro da sua experiência, de tantos fracassos que ele teve, que não são registrados, não foram mostrados. Nos episódios que aparecem na televisão, tudo dá certo, mas por trás daquilo lá tem muita coisa que deu errado. Tem muita cicatriz envolvida. Tem muitas marcas. É impossível você ter grandes conquistas sem se ter marcas na sua vida. Mas todas as suas marcas vão sempre revelar as grandes conquistas que você teve, as batalhas que você enfrentou e superou, as vitórias que você teve em meio às suas lutas. Ele fala, eu sou cheio dessas marcas, eu sou cheio dessas cicatrizes.
E foi interessante ele ter falado isso, porque teve um programa especial que eu assisti dele, onde mostrou as coisas que deram errado, as dificuldades que eles enfrentaram. E ver a perseverança desse cara, ver a perseverança desse homem, o cuidado dele para com toda a equipe, porque ele não pensa só nele, pensa na equipe dele também. Ele tem que arrumar um caminho não só para ele tem que arrumar um caminho para a equipe também. E quando é impossível para a equipe ir, ele vai sozinho, com o seu próprio material, com as suas câmeras. Mas quando uma coisa não dava certo, ou quando alguém se machucava, ou ele mesmo se machucava, quando era necessário parar, parava. Quando era necessário voltar atrás, voltava. Mas depois, no outro dia, vamos tentar novamente. Vamos fazer outra vez. Vamos continuar, porque nós vamos conseguir alcançar o nosso objetivo. Meus irmãos, em nome de Jesus, eu não sei o que Deus tem plantado no seu coração. Eu não sei o que Deus tem plantado na sua vida. Eu não sei os sonhos que Ele colocou para você. Eu não sei quais os projetos que Ele tem para a sua vida. O casamento que você tem não é algo que Deus deixou para trás. Aquele sonho que Ele colocou anos atrás na sua vida, não foi algo que Ele recolheu ou tirou. Então não deixe, não permita que as circunstâncias difíceis, as dificuldades, os problemas, sentimentos, emoções, enganos, erros, todos nós podemos nos enganar, todos nós podemos errar, todos nós podemos nos equivocar, mas saiba que se a sua fé nele for convicta e verdadeira, se você se lembrar que em todo tempo Ele está com você, e que mesmo em meio aos seus fracassos, em nenhum momento Ele te deixou, te abandonou ou desistiu de você, então tenha certeza de uma coisa: uma hora você vai cruzar a linha de chegada, e você vai poder celebrar a vitória, a conquista que Deus trouxe a você. Eu voltei extremamente impactado e encorajado. Nem tudo na nossa vida são acertos. Existem erros, existem equívocos, existem fracassos, existem algumas derrotas. Mas isso só acontece com aqueles que tentam. Porque covarde é aquele que não tenta ir adiante. E Deus não faz um covarde prosperar. É por isso que Ele fala aos seus homens: tenha coragem. Tenha coragem. Tenha coragem. Tenha coragem de insistir um pouco mais. Não faça da maneira que te levou ao fracasso. Faça de maneira diferente. Tenha coragem de enfrentar os seus medos e fazer deles aquilo que te impulsiona a ir adiante. Não somente isso. Olhe para dentro de você e descubra esse fogo que te faz dar um passo a mais quando todo mundo já não aguenta mais. E lembre-se, o que Jesus diz a Marta e a Maria: se você crer, você verá a glória de Deus. Tenha fé. Tenha fé. E o impossível pode ser alcançado em Cristo Jesus. Eu quero orar com você nessa noite. Coloque-se de pé, por gentileza. Isso foi um apanhado. E as lições que eu recebi dessa palestra que eu ouvi e recebi dele lá. Foi realmente um tempo transformador. Coloque essa data na sua agenda. 7 a 9 de outubro. Uma quinta noite, uma sexta noite. Sábado, tarde e noite. Essa é uma das palestras. Tiveram tantas outras que falaram comigo, mas
orando, buscando o que eu deveria compartilhar com vocês hoje, eu falei: Senhor, eu vou fazer aquilo que a Bíblia nos ensina, compartilhar aquilo que a gente recebeu. E eu recebi isso, falou muito ao meu coração, porque eu precisava olhar também para os fracassos e ver como qualquer pessoa eu fracasso, mas eu posso fazer dos meus fracassos a oportunidade de transformá-los na porta do sucesso. Como qualquer pessoa, eu tenho os meus medos, e muitas vezes eu fiquei paralisado pelos meus medos, mas me foi lembrado que Deus não nos dá espírito de medo, mas de poder, amor e moderação, e eu precisava enfrentar os meus medos. Me lembro quando fui a um parque aquático que tem um dos seus toboáguas, ele tem 44 metros de altura. E o povo olhava assim e falava: eu não vou nesse negócio não, tenho medo. Eu tenho medo. Eu falei, eu gosto de altura e velocidade. E as duas se combinavam perfeitamente naquele brinquedo. Eu olhei para minha esposa, para os meus filhos. Tinha uma televisãozinha e uma arquibancada que ficava bem de frente para o brinquedo. Falei: senta aí que vocês vão me ver nessa TV. Aí é óbvio, né? Os filhos: vai papai, vai. Não quer nem saber, se o pai morrer, vai. É. A esposa já é mais assim, fica pensando, né? Opa, viúva não dá para ficar. Você tem certeza que você vai? Olha. E as pessoas saíam contando da experiência ali, e alguns saíam traumatizados, outros saíam extasiados. E falavam: a gente descola as costas do brinquedo, parece que a gente está voando. Eu falei: é esse negócio que eu quero. E eu fui naquele brinquedo. Você vai subir nas escadas, você vai vendo todo o parque, você vê toda a praia. É uma visão extraordinária. Muitas vezes você só vai saborear algumas coisas da vida e contemplar o belo quando você for capaz de enfrentar os seus medos. E eu então entrei naquele toboágua, sentei ali naquele negócio. Vi aquele sentimento: eu quero descer. Se eu falasse isso, o cara aqui do lado do parque ia falar: só tem um jeito, desce aí. Mas quando eu olhei adiante, o toboágua ficava de frente para o mar. Eu falei: eu vou enfrentar esse negócio, porque essa paisagem vale a pena. É nessa imensidão que eu preciso enfrentar os meus medos. E eu desci. Irmãos, era exatamente tudo aquilo que o povo falava. Me forcei a ficar de olhos abertos o tempo todo e consegui. Não fechei os olhos. E no momento que as minhas costas descolaram do brinquedo, deu aquela sensação: e agora? Veio algo dentro de mim assim, aquele arrepio, aquele negócio gostoso, aquela sensação que eu não iria sentir novamente. Mas que quando depois você chega na parte de baixo, e você se levanta da água porque enfrentou o seu medo, você fala: valeu a pena passar por tudo isso. Valeu a pena enfrentar o meu medo. A recompensa foi muito boa. Eu saí, os meus filhos aplaudindo, a minha esposa aplaudindo e o povo rindo. Você sai tudo atordoado. Enfrente seus medos. Deixa aquele fogo dentro de você te levar a ir além. E nunca perca aquilo que é essencial para você ter sucesso na sua vida, que é a sua fé. Talvez você chegou aqui hoje e estava a ponto de desistir, estava a ponto de parar, ou talvez você já até desistiu, já jogou a toalha. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite, trouxe você aqui neste lugar para te dizer:
não desista, que ainda tem mais para você. Tem mais para você.